Meu nome é Donna Moore, tenho 32 anos e sou contadora em Omaha, Nebraska. Durante anos, dediquei cada centavo economizado para sustentar minha família. Paguei as contas do hospital após a cirurgia cardíaca do meu pai, bancando os estudos da minha irmã na faculdade e até reformei o telhado da casa depois de uma tempestade devastadora. Recusei até uma promoção em Chicago, uma oportunidade real de crescer na carreira só para ficar perto deles. E foi justamente a mesa de jantar, aquela que eu mesma paguei para restaurar, que ouvi as palavras que mudariam tudo. Meu pai tossiu, ajustando a postura, e solenemente anunciou: decidimos. A casa, as economias, tudo vai para Leslie. Ela merece, por causa dos sonhos dela. Meu estômago se revirou. Minha mãe apenas assentiu, evitando meu olhar, como se minhas escolhas não tivessem valor. Ela tem grandes planos, completou, como se meus sacrifícios fossem invisíveis. Apertei o copo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Sua irmã merece, ecoou na minha cabeça, como um golpe. Todas aquelas noites em claro ajustando as contas deles, todos os fins de semana resolvendo problemas que não eram meus, apagados em um instante. Eles não me viam. Achavam que eu continuaria sendo a filha perfeita, a que abre mão de tudo para mantê-los confortáveis. Quis gritar, mas meu silêncio queimava mais do que qualquer palavra. Meu coração disparou enquanto olhava para aquela mesa, sentindo o peso da traição afundar. Tudo que eu tinha dado, eles entregavam a ela. Se você já foi deixado de lado pela própria família, sabe como dói. Mas o que fiz a seguir vai te surpreender. 5 anos atrás, a cirurgia do coração do meu pai nos deixou com uma dívida de $15.000. Minha mãe me ligou às 3 da manhã, a voz quebrada, dizendo que não tinham como pagar. Até o amanhecer, transferi todo o dinheiro que tinha guardado. Sem viagens, sem roupas novas, apenas um olhar fugaz do meu pai ao sair do hospital. Nunca mais falamos sobre aquilo. Eu me convenci de que valeu a pena, afinal, ele estava vivo. Depois veio a faculdade da Leslie. Ela jurava que um diploma de administração a transformaria em uma grande empresária. Durante 3 anos, paguei $10.000 anuais pelas mensalidades. Meu aluguel e as prestações do carro mal cabiam no meu orçamento, mas eu me virava, acreditando no potencial dela. Só que ela mal passava nas disciplinas, priorizava festas a estudos e se formou no limite. Suas tentativas de negócio, uma boutique aqui, um food truck ali, fracassaram uma após a outra. Mesmo assim, eu continuava assinando cheques para alimentar seus sonhos. 2 verões atrás, uma tempestade arrasou o telhado da casa da família. Minha mãe implorou pelo telefone. Sem ajuda, perderiam a casa. Arranjei $8.000 para os reparos, fazendo horas extras no escritório para juntar o dinheiro. Ainda hoje, ao passar por lá, vejo aquele telhado como um lembrete do que abdiquei. O pior foi Chicago. Uma empresa me ofereceu uma vaga de contadora sênior, com um salário de $85.000 por ano, minha chance de construir algo para mim. Recusei. Ir embora parecia uma traição. Fiquei presa em Omaha, enquanto cada sacrifício pesava como uma pedra no peito. Noites intermináveis em frente aos números, me perguntando quando finalmente poderia viver por mim. A recuperação do meu pai. O diploma da Leslie. Aquele telhado que eu salvei. Tudo aconteceu. Mas eles nunca notaram. Enquanto eu bancava as contas, Leslie chegava com roupas de grife e falava de reuniões com investidores imaginários. Meus pais a aplaudiam como uma estrela, sem nunca perguntar como eu conseguia me virar. Não queria elogios, só um pouco de reconhecimento. Em vez disso, ganhei silêncio. Os números não mentem, gastei fortunas com contas médicas, mensalidades e concertos, enquanto Leslie desperdiçava dinheiro em caprichos e viagens. Vi os comprovantes quando minha mãe me entregava as faturas bagunçadas para organizar. Nunca reclamei. Meu apartamento continuava vazio, minha poupança minguando. Mas achava que família era isso, dar até doer. Deixei para trás viagens, oportunidades e minha própria paz, tudo por eles. Confiavam que eu sempre aguentaria o peso. Leslie nunca ofereceu ajuda. Chegava com brincos novos, falando de planos grandiosos, enquanto eu cobria as despesas deles. Minha mãe e meu pai a chamavam de sonhadora, de talento, mas nunca perguntaram como eu fazia para pagar tudo. Pensei que lealdade era colocar eles em primeiro lugar, mesmo que isso me consumisse. Anos de doação me deixaram vazia, meu futuro desvanecendo a cada real enviado. Não estava furiosa ainda, mas a indiferença deles pesava cada vez mais. Eu havia construído o mundo deles tijolo por tijolo, só para descobrir que nunca valorizaram isso. Naquela noite, seus rostos à mesa ficaram nítidos demais. Sentada na sala de jantar de Omaha, o peso dos meus sacrifícios ainda fresco na memória, meu pai endireitou as costas, o olhar firme.
Decidimos cortou o ar, como uma lâmina. A casa e nossas economias vão para Leslie. Ela merece, pelos sonhos dela. Uma dor aguda me atravessou. Minha mãe concordou, as mãos trêmulas. Leslie tem ambição, disse, como se fosse um veredicto. Ela precisa disso para construir o futuro. Leslie se recostou, um sorrisinho de satisfação nos lábios, como se sempre soubesse que sairia vitoriosa. Meu coração batia forte, o calor subindo pelo rosto. A casa que eu ajudei a manter de pé, as economias que eu sustentei, tudo para ela. Havia dedicado anos àquela família, e eles agiam como se eu fosse um fantasma. Meus dedos esmagaram o guardanapo. Quis explodir, perguntar por que minhas lutas não importavam. Mas me calei, o silêncio pesando como chumbo no ambiente. Meu pai cruzou os braços, orgulhoso. Leslie tem grandes ideias. Ela vai longe. Vai longe? Pensei. Eu os havia mantido unidos, e nem isso eles enxergavam. Leslie finalmente falou, a voz cheia de empolgação. Tenho tudo planejado, disse, jogando o cabelo para trás. Essa é a minha chance. Nem sequer olhou na minha direção, como se eu não existisse. Minha mãe tocou o braço dela, sorrindo. Estamos com você, disse, os olhos fixos em qualquer lugar, menos em mim. O ar ficou denso, pressionando meu peito. Lembrei de todas as noites sem dormir, preocupada com as finanças deles, das escolhas que fiz para mantê-los seguros. Não importava. Os sonhos de Leslie eram apenas palavras, projetos mal estruturados que nunca decolaram. Mas eles a coroaram como a estrela. Eu era só a sombra que tornava tudo possível. Minha garganta apertou, uma tempestade se formando dentro de mim. Poderia ter me levantado, batido na mesa, jogado tudo na cara deles. Mas permaneci imóvel, os olhos fixos na borda do tampo de madeira. Eles continuaram falando, entusiasmados com o futuro de Leslie e suas possibilidades. Cada palavra era uma facada, cavando mais fundo na minha lealdade. Acreditei que família era estar juntos, mas eles me deixaram carregando o fardo sozinha. E no fim, deram a recompensa a ela. Leslie riu, soltando mais uma ideia vaga sobre um novo negócio, enquanto meu pai assentia como se ela tivesse desvendado o segredo do sucesso. Minha mãe acrescentou, confiamos em você, Leslie. Não em mim. Nunca em mim. Senti-me uma estranha na minha própria casa, apagada, invisível. Empurrei a cadeira para trás, o barulho cortando o burburinho deles. Preciso de 1 minuto, disse, a voz tensa. Mal me notaram. Leslie seguiu divagando sobre seus planos. Minha mãe continuou sorrindo. Meu pai nem sequer olhou na minha direção. A noite de Nebraska mordia minha pele enquanto eu cruzava a varanda, os dentes cerrados contra o vento que cortava como uma acusação. Suas palavras ecoavam na minha cabeça, martelando sem piedade. Ela merece. Ela merece. Eu tinha dado tudo, cada centavo, cada noite de sono, cada pedaço de mim que eles arrancaram sem sequer um obrigado. Nem um aceno, nem um reconhecimento. Algo dentro de mim se partiu naquele instante, um rompimento silencioso e irreversível. Não era mais o porto seguro deles. Não era mais nada. Uma semana se arrastou e a traição ainda queimava como ácido. Encontrei Carol em uma cafeteria no centro de Omaha, seu rosto tenso enquanto deslizava para o banco do outro lado da mesa. Amigas desde o ensino médio, ela sempre foi direta, sem meias palavras. Hoje seus olhos carregavam um aviso que gelou meu sangue antes mesmo que ela abrisse a boca. Ouvi falar do jantar, ela disse a voz baixa, quase um sussurro conspiratório. Mas tem uma coisa que você precisa saber sobre a Leslie. Meu estômago já se contorcia, antecipando o golpe. Carol se inclinou, as palavras cortantes como lâminas. Ela está queimando dinheiro como se não houvesse amanhã. Roupas novas, viagens caríssimas, tudo no cartão, cartões que eles nem sabiam que existiam. E o pior, ela usou a casa dos seus pais como garantia. Meu café ficou pesado nas mãos. Não era novidade que Leslie adorava ostentação, mas amarrar aquela casa, a casa que eu tinha mantido de pé com unhas e dentes, as suas extravagâncias, foi como levar um tapa com luva de veludo. Carol deslizou o celular sobre a mesa, uma captura de tela de um aviso bancário, passado por um conhecido dela no escritório de empréstimos. Lá estava, preto no branco. Leslie tinha hipotecado a propriedade sem que meus pais soubessem. Minha pulsação disparou, a raiva se misturando à incredulidade. Anos me sacrificando para mantê-los à tona, e ela tinha jogado tudo no lixo por capricho. Dirigi direto para a casa da minha mãe, os nós dos dedos brancos no volante. Encontrei-a na cozinha, mexendo uma xícara de chá, o rosto cansado mas sereno. Não me sentei. Não havia tempo para gentilezas. Você sabia que a Leslie está usando a casa como garantia para as dívidas dela? Minha voz era firme, afiada como uma faca.
O colher de chá dela parou no ar, o rosto empalidecendo. Do que você está falando? Ela perguntou, mas seus olhos tremularam, um sinal de que suspeitava de algo. Contei tudo. O aviso de Carol. As dívidas secretas. As provas que ela não podia ignorar. As mãos de mamãe tremeram, mas ela balançou a cabeça, teimosa. A Leslie não faria isso. Ela só está tentando construir algo. Aproximei-me, a voz subindo sem controle. Construir? Ela está arriscando tudo que vocês têm. Por que você continua defendendo ela? Mamãe desviou o olhar, os lábios apertados. Ela está tentando, é tudo o que importa. Você sempre se vira. A Leslie, ela precisa de nós. Suas palavras cravaram-se em mim como facas, torcendo a lâmina da escolha que tinham feito naquela noite. Eu tinha sido o esteio deles, mas mesmo agora, mesmo com a prova na frente, eles ainda escolheram ela asterisco. Meu peito ardia, mas eu não recuei. O banco pode tomar a casa. Você pelo menos checou? Ela vacilou, os dedos se agarrando à bancada como se fosse afundar. Nós confiamos nela, murmurou, quase um lamento. Quis gritar, quis sacudi-la até que enxergasse a verdade. Em vez disso, puxei meu telefone e mostrei o mesmo aviso que Carol me enviará. Seus olhos se arregalaram e pela primeira vez vi a dúvida se infiltrar neles, corrosiva. Como você conseguiu isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Carol respondi seca. Alguém precisava me contar, já que você não ia fazer isso. Mamãe afundou na cadeira, em silêncio. Seu rosto era uma mistura de choque e vergonha. Fiquei ali esperando, implorando, que ela dissesse algo, qualquer coisa que consertasse aquilo. Mas ela apenas encarou a mesa, as mãos entrelaçadas como se rezasse. A mulher que tinha elogiado os sonhos de Leslie agora parecia perdida, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Eu tinha passado anos protegendo aquela família, só para descobrir que Leslie a tinha colocado em risco por pura ganância. Minha raiva não era só por ela. Era por mamãe e por papai, pela fé cega que depositavam na filha errada. Virei-me para sair, a voz baixa, cortante. Vocês escolheram ela. Mas é ela quem está afundando vocês. A porta se fechou atrás de mim com um estalo final. Minha decisão estava tomada. Não limparia mais a bagunça deles. Um mês depois, a mensagem de mamãe chegou, o pagamento da casa está vencendo. Encarei a tela, os dedos pairando sobre o teclado antes de digitar, fria. Isso não é problema meu. As palavras doíram como uma lâmina definitivas cortando anos de obrigação forçada. Desliguei as notificações para abafar as ligações incessantes, os por favores suaves de mamãe, as exigências duras de papai, as acusações intituladas da Leslie. Cada toque não atendido era um tijolo a mais no muro que ergui em torno da minha paz. Meu apartamento em Omaha, agora uma fortaleza contra as expectativas deles. Por semanas ignorei as mensagens, deixei as caixas de voz se acumularem como dívidas que me recusava a pagar. Minha vida, antes amarrada aos caprichos deles, finalmente era minha. Até que numa noite, um bater na porta ecoou pelo apartamento, seco e urgente. Abri para encontrar os três. Mamãe, papai e Leslie, os rostos um quadro tenso de desespero e desafio. Mamãe segurou uma pasta cheia de avisos bancários, as mãos trêmulas enquanto dava um passo à frente. Estamos sem tempo, ela disse, a voz quebrando sob o peso do pânico. O banco vai tomar a casa se você não ajudar. Encostei-me no batente, os braços cruzados, o olhar intransigente. A Leslie cavou esse buraco, respondi, o tom gelado. Que ela saia dele. Os olhos de Leslie faíscaram, a mandíbula rígida de raiva. Você está nos traindo, cuspiu, avançando um passo, a voz pingando veneno. Somos sua família, e você está simplesmente nos abandonando. Soltei uma risada amarga, o som áspero no silêncio do corredor. Traindo? Eu carreguei essa família por anos. Cada conta, cada crise, cada sacrifício, e vocês entregaram tudo para ela. Minhas palavras a atingiram como um tapa, e seu rosto ruborizou. Mas ela não recuou. Papai se adiantou, a presença dele pesada, os olhos procurando em minha filha que sempre cedia. Isso não é quem nós criamos, ele disse, a voz baixa, carregada de decepção. Você está deixando a gente se destruir. A acusação doeu, uma torção aguda no peito, mas não vacilei. Já dei o suficiente, afirmei, fitando Leslie sem pestanejar. Sua bagunça. Seu problema. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu, a defiança esmorecendo sob meu olhar. A voz de mamãe quebrou o silêncio, suave e suplicante. Por favor, só desta vez, ela implorou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Somos sua família. Observei-os, um por um. As mãos trêmulas de mamãe. A testa sulcada de papai. Os punhos cerrados de Leslie. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali pelo que eu poderia dar.
Meu coração batia forte, não com culpa, mas com uma clareza cortante que nunca tinha sentido antes. Ser família não significa que sou o banco de vocês, declarei, a voz firme e inabalável. Acabou. Dei um passo para trás, pronta para fechar a porta, mas Leslie se lançou para frente, a voz subindo em desespero. Você acha que é melhor que a gente? Ela exigiu, os olhos selvagens. Vai se arrepender quando perdermos tudo. Encarei-a sem piscar. Não, Leslie. Você é que vai se arrepender de ter apostado a casa deles nos seus esquemas. Seu rosto desmoronou, um lampejo de medo substituindo a arrogância. Papai levantou a mão como se fosse acalmá-la, mas seus olhos permaneceram em mim, pesados de julgamento. Você está escolhendo a si mesma acima de nós, ele disse, o tom final como uma sentença. Assenti sem remorso. Sim, respondi pela primeira vez na vida. Estou. Mamãe estendeu a mão, os dedos roçando meu braço, mas me afastei. Não, disse, a voz mais suave, mas não menos resoluta. Vocês fizeram a escolha de vocês quando escolheram ela. O ar ficou denso, o silêncio deles mais alto que qualquer discussão. Pensei nos anos que passei equilibrando contas, esticando salários, abdicando dos meus sonhos para mantê-los à tona. Cada noite em claro. Cada oportunidade perdida. Cada vez que Red Bindeu antou, mãos trêmulas, os dedos brancos de tão apertados. Eu a conhecia demais para saber que aquele silêncio não era derrota. Era calma antes da tempestade. Mas não importava. Não dessa vez. Você não entende. Ela sussurrou, a voz quebrada, mas os olhos já calculando o próximo movimento. Eles não vão esperar. Então não espere, respondi, sem um pingo de piedade. Você teve tempo. Você teve chances. Agora, enfrente as consequências. Dad exalou um som entre frustração e desdém, como se eu tivesse falhado em algum teste que nem sabia que estava fazendo. Ele recolheu os papéis da minha mesa, batendo-os contra a palma da mão como se pudesse, com aquele gesto, me fazer recuar. Isso não é quem você é, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Não a filha que criamos. A ironia era tão espessa que quase engasguei. Vocês não me criaram, pai, falei devagar, cada palavra um prego no caixão daquilo que restava da sua ilusão. Vocês me treinaram para ser a salvadora de vocês. Para ser a tábua de salvação da Leslie. Para ser a que aguenta tudo em silêncio. Apontei para a porta, onde os olhos dos meus colegas ainda queimavam com curiosidade mórbida. Olhem ao redor. Vejam o que essa filha que vocês criaram está enfrentando por causa das escolhas de vocês. Leslie abriu a boca, mas fechei os olhos por um segundo, recitando mentalmente as palavras que havia ensaiado no espelho naquela manhã. Não é minha culpa. Não é minha responsabilidade. Quando os abri novamente, meu olhar estava frio. Saiam do meu escritório, ordenei, a voz baixa, mas inegociável. E não voltem a menos que seja para assumir o que fizeram. Mon hesitou, os lábios tremendo como se quisesse dizer algo, um último apelo, uma última manipulação. Mas pela primeira vez na vida, ela não encontrou palavras. Ou talvez finalmente tenha entendido que nenhuma delas funcionaria. Eles saíram em silêncio, a porta se fechando atrás deles com um clique que soou como um ponto final. Eu me deixei cair na cadeira, os dedos ainda formigando com a adrenalina. Do lado de fora, através do vidro, vi Leslie se virar uma última vez, os olhos cheios de algo que poderia ser ódio ou pânico. Não importava qual fosse. Não mais. Meu telefone vibrou na mesa. Outro e-mail. Outra mensagem. Outra pessoa que havia engolido a narrativa dela sem mastigar. Respirei fundo, os dedos pairando sobre a tela. Depois, com um movimento deliberado, desliguei o aparelho. Pela primeira vez em anos, o silêncio não era uma ameaça, era uma promessa. E eu pretendia cumpri-la. As mãos dela se fecharam em punhos, mas nenhum som saiu de seus lábios. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos, não desafio, não a arrogância de sempre. Minha mãe estendeu a mão para segurar meu braço, mas recuei. Um passo atrás, suficiente para deixar claro que não havia mais espaço para negociação. Acabou, disse, apontando para a porta. Tenho trabalho a fazer. Eles ficaram parados, como se esperassem que eu desistisse, que cedesse como sempre. Não cedi. Meu pai foi o primeiro a virar as costas, balançando a cabeça em desdém. Minha mãe o seguiu, os passos lentos, os olhos fixos no dossiê ainda sobre minha mesa. Leslie demorou mais. Seu olhar queimava em mim, uma mistura de raiva e desespero. Você vai se arrepender disso, murmurou, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar. Encarei-a sem piscar. Não, Leslie. Você vai. Ela saiu, fechando a porta atrás de si. E com ela, levou consigo anos de manipulação, de culpas inventadas, de promessas vazias. Ficou só o silêncio, meu silêncio. Semanas depois, a verdade veio à tona como uma avalanche.
Um vizinho me enviou uma notícia do jornal local de Omaha. A manchete não deixava margem para dúvidas. Família local perde casa para execução hipotecária. A casa dos meus pais, aquela pela qual eu havia me desgastado, economizado, lutado por anos para salvar, tinha ido embora. O artigo não mencionava Leslie pelo nome, mas não precisava. Em questão de horas, a cidade soube. Seus gastos excessivos, suas mentiras sobre um futuro próspero, tudo desmoronou quando o banco tomou o imóvel. Os vizinhos falavam baixo sobre suas viagens luxuosas, suas bolsas de grife compradas enquanto os alicerces da família ruíam. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para a tela do computador, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com paz. A verdade tinha vindo à luz, e o peso que carregava por anos não era mais meu. As redes sociais de Leslie ficaram mudas. Os posts sobre meu coração de pedra sumiram, substituídos por um vazio eloquente. Antigos amigos, aqueles que haviam acreditado em suas histórias, começaram a me procurar, agora com tom de culpa. Não sabíamos, escreveu um, confessando como Leslie havia distorcido os fatos, pintando-me como vilão para quem quisesse ouvir. Até o dono da loja local, aquele que me havia questionado semanas antes com um olhar de desconfiança, ligou para pedir desculpas. Ouvi a versão real, disse ele. As dívidas dela, a forma como arrastou seus pais para baixo. Você tentou avisar. Assenti, a voz serena. Está terminado, afirmei. E pela primeira vez acreditei nisso. Minha mãe ligou uma noite, a voz frágil, cansada. Estamos ficando com os amigos, disse, as palavras pesadas como chumbo. Perdemos tudo. Esperei pelo pedido de ajuda que nunca veio. Em vez disso, ela acrescentou, quase em um sussurro. A Leslie foi embora. Saiu da cidade. Uma pressão no peito, mas não era culpa. Era alívio. Ela havia fugido, como sempre faziam os covardes, deixando meus pais sozinhos para recolher os cacos. Lamento que tenha chegado a este ponto, respondi firme. Mas não foi por minha causa. Minha mãe não discutiu. Seu silêncio foi a admissão que ela nunca teria coragem de dizer em voz alta. Meu pai nunca ligou. Sua ausência falava mais alto que qualquer palavra. Caminhei pelo meu apartamento, a linha do horizonte de Omaha brilhando além da janela. Pela primeira vez em anos, respirava sem peso. Comecei a dizer não, não só a eles, mas a qualquer um que exigisse demais. Meus dias passaram a ser meus, noites tranquilas, novos interesses, uma carreira construída sem sombras alheias. Não estava fugindo da família. Estava escolhendo a mim. Os sussurros na cidade se dissiparam, substituídos por um respeito silencioso daqueles que viram minha firmeza. Talvez tenha perdido o afeto deles. Mas ganhei algo muito mais valioso, minha liberdade. Essa jornada me ensinou uma lição dura. Família não é sinônimo de dívida eterna. Colocar limites não é egoísmo. É sobrevivência. As mentiras de Leslie e as exigências dos meus pais me provaram que amor não deveria ser moeda de troca. Se essa história ressoou com você, se em algum momento você também se viu pressionado entre lealdade e sanidade, saiba, você não está sozinho. E sua escolha importa. O que você teria feito no meu lugar? Deixe seu pensamento nos comentários. E se este relato lhe trouxe clareza, considere se juntar a esta comunidade. Seu apoio não é só um número, é a prova de que às vezes, a coragem mais difícil é a de se colocar em primeiro lugar.